Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo aqui para vocês. E antes de começar eu queria fazer aqui uma pequena explicação aqui sobre o título que eu dei ao vídeo anterior, né? Que é o seguinte, né? Para o inferno irá todo aquele que chama ou é chamado de líder, né? Pois é, antes que alguém venha aqui me esculachar, por exemplo, devo fazer aqui um esclarecimento do porquê intitulei o tal vídeo com tal título, viu? Primeiro, não foi para, chamar a atenção no sentido do mesmo viralizá-lo, não. Embora tal título possa ter esse potencial, nem foi por outro lado, para insultar quem quer que seja. O que eu pretendi com o tal título foi justamente afirmar, o que é pior, viu? O que é muito pior do que simplesmente fazer um insulto, né? O que eu fiz com o título foi justamente afirmar. Porque veja, conforme diz o versículo 12 do capítulo que discutimos no vídeo anterior, lá diz o seguinte, que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Esse humilhar bem aí não é conforme alguns pensam que seja uma humilhação qualquer não, viu? Essa humilhação é para todos os efeitos escatológicos, isto é, será na parousia ou manifestação do Messias que aqueles que se exaltarem sofrerão da parte do Messias a humilhação, que equivale ao que eu afirmei no título do tal vídeo. Portanto, eu quero trazer essa pequena explicação para vocês, por que eu falei daquele jeito, né? Entendeu? Porque antes que alguém venha, né, para falar alguma coisa, para dizer que eu estou falando alguma besteira, né, ou que eu não tenho capacidade para falar, então digo logo para vocês que a minha intenção aqui é essa, é justamente provocar mesmo, viu? Entendeu? Com a verdade, é claro, né? Sempre com a verdade, né? Entendeu? Então eu não estou com não fiz o vídeo anterior e esse aqui também não foi para insultar ninguém, né? Foi para categorizar mesmo. Porque o texto está claro. O que Jesus quis dizer foi isso. Foi isso que eu disse através do título, né? Aquele que se exalta será humilhado. Não é aquela humilhação que a pessoa às vezes sofre, né? Por ter feito alguma coisa que levou ele a merecer tal humilhação, né? Como muitos pensam, né? Como eu disse, aquela humilhação que Jesus está a se referir no capítulo 23 de Mateus, versículo 13, se eu não estou enganado, mas você pode consultar, é uma humilhação que se dará como eu disse, na manifestação de Jesus. E essa humilhação consiste em quê? Consiste em punição. Entendeu? Então, deixando esse caso de lado, que eu já expliquei, né? Espero que eu tenha sido claro aqui com a minha explicação. Então, como eu disse também no vídeo anterior, que a gente continuaria com o tema, né? Sobre se ser chamado de líder ou não é um erro, né? Eu disse no vídeo anterior que seria um erro a gente chamar outro ser humano de líder, porque segundo o Evangelho, Jesus, ele é o único líder. Então, quando a gente chama alguém além de Jesus de líder, então nós estamos, nesse caso, a meu ver, nós não estamos cumprindo com o que Jesus queria, disse para cumprir, né? Será se a gente chamando alguém de líder que não seja ele, será se estaríamos cumprindo o seu desejo, a sua vontade? Porque não é isso que temos que fazer?
né, fazermos a vontade do Pai, né, fazermos a vontade do Filho, não é? Então, quando a gente chama alguém de líder, que não seja ele, quando a gente tem por líder, aliás, além de Jesus, pode ter certeza que você não está fazendo a vontade do Pai. Porque, porque fazer a vontade do Pai é obedecer Jesus. Quando a gente obedece o que Jesus disse, então nós estamos fazendo nesse caso a vontade do Pai. Eu entendo assim, né? Não sei se você entende diferente, tá entendendo? Mas eu acredito que é assim que tem que ser. Então o texto está claro, a ninguém não seja chamado de líder por ninguém. O texto está bem claro. Na nossa tradução, a tradução evangélica, ela traduz o termo original, como eu disse, para o termo guia. A ninguém chameis de guia. Mas é aquilo que eu disse no vídeo anterior, que eu repito aqui. Você nunca chamou seu pastor de guia, você nunca chamou o seu dirigente, o oficial da igreja de guia. Você já chamou? Você não chamou. Você no máximo que você chama, além de pastor, além desse nome, dessa nomenclatura, dessa denominação que você dá àquele que está na frente da obra, né, o que se coloca como uma pessoa que está à frente, que você vê ele como uma pessoa que está à frente, como seu pastor no caso, o máximo que você chama é de líder, mas você não vai chamar de guia. Então eu vejo aí nessa tradução, entendeu, onde traz a palavra guia e não líder, né? Eu vejo aí um subterfúgio. Eu vejo aí uma fachada. Ou seja, né? É como se o texto tivesse dando a impressão para a gente que nós obedecemos o que Jesus disse. Mas a verdade é que isso faz só esconder os fatos. Isso não mostra, isso só esconde só. Porque se a tradução tivesse, se eles tivessem traduzido o termo para a palavra líder, eu não estaria nem aqui falando, né? Porque com certeza que você não ia chamar seu pastor de líder. Meu líder. Quem é o líder aqui dessa igreja? É o pastor. Não é assim que vocês falam, não é assim que muitos falam, né? Então, mas ninguém diz assim, quem é o guia dessa igreja? Você já ouviu alguém perguntar? Você é sincero, tá entendendo? Você já ouviu alguém chegando para você, entendeu? Na igreja onde você frequenta, né? Como eu disse, seja ela qual for, seja ela de natureza católica, ou natureza evangélica ou protestante em geral, não importa. Sempre a pergunta é: quem é o líder daqui? Quem seria o líder dessa igreja aqui? Não é assim? Aí você diz, né? É o pastor. Ou se ele tiver um outro título, é o bispo fulano. Ou presbítero, né? Conforme outras, né? Então, quase todas as denominações cristãs, com raríssimas exceções, tem lá o seu líder. Mas Jesus aqui está falando que só ele é líder. Está entendendo? Então, como é que fica isso aí? Né? Então, eu gostaria, hoje, como eu já adentrei ao assunto, né? Instigando você e desafiando você, para você mesmo se provar para você mesmo, porque para mim você não precisa provar nada, porque para mim já está claro. Para mim está claro que o único líder que tem que ter é Jesus. Segundo este evangelho que eu estou trabalhando, a comunidade aqui deste evangelho é uma comunidade onde todos são irmãos. E só existe um líder, Jesus. Todos são irmãos. Irmãos para quê? Para servir uns aos outros. Não tem líder aqui. O único líder aqui que aparece nessa comunidade aqui do autor Mateus, né, que não vou entrar aqui no debate se foi o apóstolo que Jesus, que antes era Levi e foi depois dado um nome para ele, que também era chamado também de Mateus, né? E eu não vou entrar aqui nesse mérito aqui do debate, que isso aqui não é o caso, mas eu só estou dizendo para ser justo com aqueles que acham, que defendem que Mateus, ele não foi escrito por Mateus, né? Embora tenha sido
o título seja o Evangelho segundo Mateus, mas para muitos Mateus não foi quem escreveu o texto, né? Então, só um parêntese aqui, né? Para esse autor, a comunidade dele era constituída apenas, exclusivamente de irmãos. Não tinha líder nenhum. Entendeu? Porque o texto está sugerindo isso, implica nisso. Se o texto tivesse, se na comunidade de Mateus, né, eu vou chamar esse autor de Mateus, né? Entendeu? Para ser justo com a parte, né? Mas se você acredita que não foi Mateus, o apóstolo, que Jesus escolhera, né, que era cobrador anteriormente de imposto, né, para Roma, né, um judeu que cobrava imposto para Roma, né, era um empregado de Roma, né, um empregado, né, um funcionário público de Roma, como alguns dizem, entendeu? Se você vê ele aqui, para esse autor, para esse livro de Mateus, se você ler, você vai encontrar que não há líder nenhum. Só existe um líder para esse autor. Nesse livro aqui não aparece líder. Só aparece Jesus sendo líder. Então ele não teria que ser incoerente. Se houvesse líder, ele teria dito. Ele não teria dito isso. Você não concorda comigo, não? Então eu espero que eu esteja sendo claro. Eu espero que o que eu estou falando aqui esteja sendo bastante claro mesmo, porque se não for claro o que eu estou dizendo aqui, eu não sei mais quais são as palavras que eu vou usar e quais são os argumentos também para ser mais claro do que isso, né? Tá entendendo? Então não tem como a pessoa pegar e chegar aqui e dizer assim, você não tem autoridade nenhuma para falar nisso aí. Você não tem autoridade nenhuma. Quem é você para você questionar? Bom, eu talvez não seja ninguém, mas venhamos e convenhamos, né? Como eu disse, não é eu que tenho que ficar evidente aqui. Mas também mas também eu vou mais longe, né? Você também, que talvez quando ouvir essa pessoa que vos falar isso aqui, também não é você que tem que ficar evidente, não. Quem tem que ficar evidente é o texto. E o texto está claro. Não chame ninguém de líder e pronto, acabou. É isso que eu creio, né? É isso que está aqui. Então, já se passam mais de 10 minutos que eu estou falando, né? E eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo para você sair aí, entrar na sua igreja e dizer, pastor, a partir de hoje eu não vou mais chamar de líder. Não quero que você faça isso. Se você está lá dentro, você tem que chamar, você é obrigado a chamá-lo de líder, o seu pastor. Eu não estou dizendo para você que você agora vai ficar desobrigado, porque como eu disse, né? Você que tem que ter a consciência. Eu mesmo, particularmente, eu não chamo ninguém de líder. Podem achar bom, podem achar ruim, eu não chamo ninguém absolutamente de líder, porque Jesus aqui, segundo esse texto, como eu disse, aqui, segundo esse texto aqui, não é só esse texto, no contexto, porque todo texto tem um contexto. E se você ler o Evangelho de Mateus de carreirinha, capítulo por capítulo, conforme as nossas Bíblias atuais, porque quando ele foi escrito, o original dele não tem capítulo, não tem divisão entre capítulos e versículos, né? Então você teria que ler ele todo. Como você lê uma carta. Quando alguém escreve para você uma carta, você não vai ler só um fragmento, um pedaço da carta. Você vai ler toda. Não é assim? Então, é recomendável também que para você entender a mentalidade, né, a proposta do autor, você também tem que ler todinho. E quando eu estou aqui dando minha cara aqui, a tapa aqui, tá? Quando eu estou me exibindo aqui, mostrando-me para todo mundo, né? Entendeu? Através desse canal, né? Eu tenho uma certa segurança. O que eu estou falando aqui, eu tô seguro do que eu estou falando. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando de jeito nenhum. Eu não sei se você percebe aqui, olha para mim. Veja se eu estou tremendo.
Veja se eu estou demonstrando alguma preocupação. Você está entendendo? Não, eu estou normal, eu estou tranquilo. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu estou amparado. Não é, eu não estou defendendo a verdade, não. Eu não sou defensor da verdade, não. Eu não pretendo ser defensor da verdade, não. Eu sou no máximo uma testemunha da verdade. E a verdade é essa, não existe outra verdade. Jesus aqui, e o segundo que eu estava falando aqui, ó. Pegue bem aqui isso aqui que eu estou dizendo aqui, ó. É, se você ler o Evangelho de Mateus todinho, que é o que eu estou tratando aqui, eu nem cheguei ainda nos outros textos para ver se outros textos de outros livros também vai corroborar com Mateus, né? Porque eu estou tratando de Mateus, né? Você está entendendo? Mas tem outros textos que eu até escrevi aqui, eu anotei alguns textos aqui para ser justo, né? Porque eu não posso só pegar aqui, mas ó, eu estou trabalhando Mateus, né? Eu estou trabalhando Mateus e eu estou afirmando para vocês que para Mateus, na comunidade mateana, não havia líder de espécie alguma, só havia irmãos. Sim, você não ouviu errado não. Vou repetir. Para a comunidade de Mateus, lá na comunidade de Mateus, não havia líder, havia somente irmãos. E esses irmãos serviam uns aos outros. Entendeu? Se você puxar um pouquinho para trás, que eu estou aqui no capítulo 23, lá no capítulo 18, não sei, eu não lembro bem agora o versículo, mas você pode ler. Como eu disse, eu recomendo você ler todo o livro para que você possa entender a mensagem do autor, a proposta do autor. Entendeu? Então leia o capítulo 18, tem um texto que diz o seguinte, né, que se um irmão pecar contra outro irmão, eles se devam tratar um ou outro, chame um ou dois, três testemunhas, né? Se não, chame mais outro irmão e depois diz a igreja. Onde é que está no texto? Você pode ler lá. Você pode ler. Onde é que está no texto que está dizendo que tem que chamar o líder da igreja para ele resolver o problema? O impasse entre aqueles dois irmãos que estão em conflito. Onde é que está? Sabe por quê? Porque, como eu disse, o texto é coerente. Ele não vai falar uma coisa lá no capítulo 18 e lá chegar no capítulo 23 e dizer outra coisa. Ou ele não vai falar, exatamente, ele não vai falar uma coisa no capítulo 18 e depois chegar no versículo e desmanchar tudo que ele disse. Você entende? Então leia para você ver, pesquise direitinho, analise o que eu estou dizendo. Tá entendendo? Então, porque veja só, esse negócio de liderança, esse termo líder, veja só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a palavra líder, o sentido que se dá hoje para líder, pessoal, pesquise, veja o significado do que significa o termo líder, a sua acepção. Você está entendendo? Então veja o que é que significa. Veja se o significado da palavra líder, entendeu? Conforme se entende hoje por liderança, veja se você acha esse significado intrínseco à palavra em si na escritura, e principalmente aqui que eu estou falando de Mateus, se você não vai encontrar. Então, quando Jesus vai dizer que não se deixe de ser chamado de líder, é Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês não serão chamados de líder por ninguém. Vocês não vão, de maneira alguma, permitir que alguém, entendeu, chame você de líder. E nem tampouco vocês, é isso que ele está querendo dizer, e nem tampouco vocês vão obrigar, vão incentivar, vão ensinar ninguém a chamar você de líder. Porque existe um só líder, sou eu. Ele fala dele na terceira pessoa, porque é um só líder, o Messias. Sim, mas quem é o Messias? O Messias, conforme os cristãos entendem, o Messias é Jesus, ou não é? Só porque ele falou na terceira pessoa, isso não significa que ele não estava falando dele próprio. Então, pessoal, entenda o que eu estou querendo dizer. Se você chama o seu pastor de líder, fique sabendo disso. Você está chamando o seu pastor de líder, fique sabendo disso. Você não tem um respaldo em Jesus. Você não tem um respaldo aqui em Mateus para chamá-lo assim. Entendeu? Então, analise bem. Hoje, pessoal, eu queria ler um artigo mais
eu costumo ser sempre, como é que eu posso lhe dizer, livre, né? Eu gosto de deixar as coisas fluírem, né? Eu tinha até preparado aqui um esboço para trazer para vocês aqui, entendeu? Mas eu deixei as coisas fluírem, né? Dei primeiro uma explicação do vídeo anterior, que eu acho que vocês peguem bem. Olha, pessoal, pegue o que eu digo, tudo que eu estou dizendo aqui. Não vão. Seguinte, ó, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou dizendo, palavra por palavra, tudo que eu estou falando aqui tem um contexto. Então não adianta alguém vir aqui e tentar me descontextualizar para me desqualificar. Se alguém quiser se opor ao que eu estou dizendo, fica à vontade, mas eu gostaria que, se alguém quiser se opor ao que eu estou dizendo, que se oponha dentro do contexto que eu estou dentro do contexto da minha fala, dos meus pronunciamentos aqui. Porque é fácil demais a pessoa pegar um trecho, uma partícula do que eu estou dizendo aqui e colocar esse trechozinho em outro contexto para tentar distorcer o que eu disse, né? Mas não vai funcionar, porque como eu disse, né? Tá gravado, eu estou gravando um vídeo justamente para isso. Então, eu estou seguro do que eu estou dizendo, entendeu? Como eu disse, se na sua igreja o pastor permite, né? Ele ser chamado de líder, chame ele de líder, fica à vontade, chame. Mas não venha depois, tá entendendo como é que é? Não venha depois reclamar não. Não venha reclamar não, entendeu? Fica à vontade. Você tá lá, você não pode estar lá com rebeldia não, entendeu? Se você está lá, você não pode ser rebelde não. Se você está lá, você tem que concordar. Você não pode estar lá discordando do seu pastor, do seu líder, entendeu? Se ele é seu líder, logo você é liderado, então você tem que obedecer ele. Por que Jesus aqui em Mateus, por que Mateus se preocupou em escrever esse dito de Jesus, essa fala de Jesus? Por quê? Porque para ele foi importante, porque lá na comunidade dele, como eu disse, não tinha líder não, só tinha irmãos. Os irmãos serviam uns aos outros. Sim, tinha pessoas que, como eu disse, a comunidade era constituída de irmãos. Não tinha líder, como eu disse. Mas esses irmãos, cada um tinha o seu talento. E todos eles se completavam. Eles serviam uns aos outros, conforme o talento que cada um tinha. E ninguém era líder. Todos eles eram irmãos. Você tem seu irmão, não tem? Você tem sua irmã, não tem? Você pode ser, por exemplo, o irmão mais velho da sua casa, e o seu irmão mais novo, se ele foi educado numa condição de respeitar o irmão mais velho, ele vai te respeitar, mas não é porque você é líder dele. Ele vai te respeitar porque foi educado a te respeitar, por ser um irmão mais novo. Mas você não é líder dele coisíssima nenhuma. Você não diz assim para ele, meu irmão mais novo, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer, porque eu sou seu líder. Não, você não precisa disso. Numa comunidade como essa que Mateus descreve, você entende? A figura do líder era dispensável, era prescindível, você sabia? Porque os irmãos lá, eles sabiam se respeitar uns aos outros. Sempre havia aquele papel da complementaridade. Ninguém sabe tudo. Então, se eu não sei tudo, eu tenho que aprender com alguém. Não é assim? Então, naquela comunidade era assim também. Havia respeito. Como eu disse, é como o nosso corpo. O nosso corpo, ele não é constituído só de dedos, só de olhos, ou só de orelhas, ou da boca, e etc, etc, etc. Mas é constituído de diversos membros. E nenhum membro é indispensável. Nenhum membro é indispensável.
Vai lá perder o teu dedinho, o teu dedo midinho, como chama. Perde ele para ver. Você quer perder? Ele praticamente não serve para quase nada, mas você não quer perder ele, né? Pois é, então, mas nenhum, absolutamente nenhum membro é líder do outro. Todos são codependentes. Você sabe qual é o líder maior do corpo? É a cabeça, por isso que ela foi colocada em cima. Inclusive a palavra líder significa cabeça, você sabia? Então como é que eu posso chamar alguém de cabeça, rapaz? Não tem condição. Não faz sentido eu chamar alguém de cabeça, sendo que só existe um cabeça que é Cristo. Por isso que eu estou dizendo que na comunidade de Mateus não havia líder, não havia cabeça. Como eu disse, a comunidade era constituída de irmãos. E eles se respeitavam entre si. Você entende? Olha, pessoal, esse assunto, se eu fosse ficar aqui, eu ia, sabe, me demorar muito mesmo. Porque é um assunto que eu, sinceramente, que eu fico pensando onde é que esse assunto vai parar. Porque veja bem, ó, veja se você me compreende aqui, ó. Eu quero que vocês me compreendam, pessoal. Porque, veja, ó, são quase 2000 anos. São quase 2000 anos de um ensino deturpado, de um ensino distorcido, que eu não posso chegar aqui e corrigir um ensino desse dentro de, sabe, em um vídeo qualquer da vida, tá entendendo? Não posso. Precisa de tempo. Então, eu espero que você entenda isto. Como eu disse, olha, você está na igreja A ou na igreja B, na igreja católica, na igreja evangélica, porque eu não tô me direcionando a uma igreja específica. Eu estou me direcionando a você que se diz cristão, a você que se diz piedoso. Eu estou me direcionando a você. Então, se você está na igreja A ou igreja B, e teu dirigente, né, vamos dizer assim, teu pastor, aceita ser chamado de líder ou exige que você o chame assim, chame, você não pode ser rebelde. Se você tentar se rebelar, eu lhe dou um conselho: saia, faça como eu, mas não vá criar confusão com eles, porque vocês não vão corrigi-los, vocês não vão consertar o que está errado, entendeu? Olha, você que é evangélico, seja sincero comigo, estou me direcionando agora aos evangélicos em geral. Você acha que a igreja católica, entendeu? Você acha que a igreja católica, que talvez um dia você foi de lá, você acha que um dia ela vai se consertar? Isso eu estou falando para aqueles que acham, para os evangélicos, claro, que tem uma perspectiva diferente, que tem uma crença diferente, que tem uma visão, uma cosmovisão diferente dos católicos, né? Então, você acha que a igreja católica um dia, para você que acha que a igreja católica está desviada, você acha que um dia ela vai se consertar? Me seja sincero, você acha que um dia ela vai se consertar? Essa pergunta é para você responder, não é para mim não, eu não vou responder não, você que tem que responder. Você acha que um dia a igreja católica, conforme a sua cosmovisão, você acha que um dia ela vai se arrepender dos erros que você acha que ela tem cometido durante esse tempo todinho? Agora eu lhe pergunto bem aqui uma coisa bem aqui: será se é só a igreja católica mesmo que errou? A igreja evangélica ela é uma igreja que é muito mais recente, muito mais nova se comparado com a igreja católica em termos de idade, né? Ela praticamente é uma criança para a igreja católica. E vocês acham que a igreja evangélica não tem nada também para corrigir durante esse tempo todo que ela passou a existir? Você acha que de lá para cá ela nunca errou? Você está entendendo? Você acha que ela nunca errou? Eu lhe pergunto aqui: você acha que ela está certinha? Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, né? Será que ela não tem nada para corrigir? Será? E eu estou trazendo aqui um assunto aqui. Como eu disse, a barca é o cristianismo todo, tá entendendo? É o cristianismo todo, abarca tudo.
Porque existe o líder católico e o líder evangélico, que segundo Mateus não pode ter. Não pode. E ele disse, aquele que se exaltar, e olha que esse exaltar bem aí tem um contexto, como eu disse, né? O contexto está aonde o contexto? Como eu disse, lê o capítulo todo esse capítulo todo de Mateus, capítulo 23, pessoal. Leia esse capítulo todinho, comece do versículo 1 e vai, entendeu? Leia todo, mas eu estou trabalhando os textos, os versículos 10, o versículo 10, na verdade, né? Mas hoje eu trouxe à tona, hoje eu trouxe o versículo 12. O versículo 12, né? Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, né? Eu não posso pegar esse versículozinho bem aí, pessoal, e tirar ele do seu contexto, que é o que muitos fazem, né? E alguns fazem porque não sabem. Mas para os doutores, que é o que o texto está, para quem Jesus está, o Messias está se dirigindo, entendeu? Ele sabia muito bem. O povo não sabia, mas eles sabiam porque ele disse, vocês sentam na cadeira de Moisés, está lá nos versículos, primeiros versículos, vocês se assentaram na cadeira de Moisés. Você está entendendo? Vocês se sentaram na cadeira de Moisés, vocês têm a chave do reino. Pessoal, a chave do reino o que é? Dentro desse contexto aqui. Lembre-se que eu estou falando aqui é da questão da liderança. Eu estou trazendo isso aqui para você entender. Então você talvez não sabe, mas o seu líder sabe. O seu líder sabe o que ele está fazendo. A maioria deles sabe, sim. Entendeu? Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que estão dizendo. Porque eles têm a chave do reino. O problema é que eles nem entram e nem deixam vocês entrarem. Que sentido Jesus quis dizer isso? Porque ele tem a chave do conhecimento. Eles têm o conhecimento, mas eles não se submetem a esse conhecimento. E tão pouco passam para vocês esse conhecimento. Então eles nem entram nesse conhecimento e nem deixam ninguém entrar. A verdade é essa. Não tem outra verdade. Entende? Então, eu prometo para vocês o seguinte, que no próximo vídeo que eu trazer, eu fecho esse assunto, né? Embora, como eu estou dizendo para vocês, embora eu acho que tem tanta coisa para me dizer aqui a respeito desse tema, que, como eu disse, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem por onde terminar, porque, tá entendendo? Mas veja só, eu quero que o que eu disse até agora, vocês peguem, entendam. Eu não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum, entenda bem. Você não pode sair porque um dia você volta de novo. A verdade é essa. Eu vou para a igreja fulana lá porque lá eu vi uma coisa que meu pastor não diz. Olha, você às vezes vai, mas às vezes você volta, não volta? Entendeu? Eu sei que alguns de vocês já aconteceu isso. Sabe por que vocês voltam? Porque vocês não saíram de fato. Vocês saíram, mas levaram com vocês a bagagem lá. Vocês estão entendendo? Então eu não estou pedindo ninguém para sair de canto nenhum. Entendeu? Agora, sejam honestos, sejam sinceros. Pergunta bem aqui, a última pergunta que eu vou fazer para vocês agora, nesse vídeo bem aqui. Vocês acham que se vocês desobedecerem a Deus ou a Jesus, vocês vão para o céu, pessoal? Eu pergunto, vocês acham que vocês vão para o céu desobedecendo a Jesus? Porque nem sempre quando você obedece ao líder, você está obedecendo a Jesus, você sabia? Obedecer a um líder não é a mesma coisa que obedecer a Jesus. Eu estou obedecendo aqui o líder, porque Jesus mesmo disse, o capítulo aqui diz, façam o que eles dizem, mas nunca façam o que eles fazem. É outra coisa que não tem cabimento. Se nós pegar o que Jesus quis dizer com isso, né? Vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eu já vi eu tinha um pastor que eu também fui dessas igrejas, mas não sou mais, está com muito tempo. Entendeu?
E assim como eu saí da católica e não volto mais, porque eu também saí da igreja evangélica e também não tem retorno. Eu não sei foi de Jesus, que é diferente. Não tem como nem sair de Jesus para começar. Eu posso sair de uma igreja e ir para outra, mas sair de Jesus, isso aí é até inominável. Entende? Então esse negócio de obedecer, esse lance de obedecer, façam o que eles dizem e não façam o que eles fazem, pessoal, isso é um absurdo. Jesus, nós temos que entender o que Jesus quis dizer, o que Mateus quis, qual é a estratégia, qual é a proposta desse texto. Eu conheci aqui um pastor meu, que antigamente quando me frequentava, que ele falava isso. Ele, nesse aspecto ele era sincero: ó, pessoal, não façam o que eu faço, mas façam o que eu falo. Mas às vezes você quer saber de uma coisa, às vezes eu olhava para ele, eu conhecia ele um pouco, e às vezes eu pensava no que ele dizia e dizia assim: rapaz, é melhor fazer o que ele está fazendo do que o que ele fala. Entende? Os fariseus não tinha nada para falar, não tinha nada para acrescentar, no sentido positivo, para ninguém. O que eles ensinavam, pessoal, a meu ver, não era para praticar. Então Jesus estava sendo irônico. Porque está ali Jesus e está ali os fariseus, tá entendendo? Você acha que eu que quero ensinar, eu que sou, vamos dizer, né? Eu sou um líder, aí vou dizer para um potencial seguidor, para esse potencial seguidor seguir outra pessoa, ir atrás de outra pessoa, jamais. Eu vou pedir para ele me ouvir, não ouvir o outro. Então quando eu digo assim, ouça ele lá, nunca é no sentido, nesse sentido, você fica à vontade, você tanto faz me seguir como seguir o outro líder lá. Não, nunca. Você está entendendo? Não existe isso. Então eu vou parar o vídeo, já está passando de 30 minutos, e eu peço para você se inscrever no canal, ative o sininho, curta ou deixe o like no caso, né, ou então o dislike, né, e faça seu comentário aí, pessoal. Entendeu? Ajude o canal a crescer, né? Fique à vontade. Eu saúdo a todos, viu? Obrigado.